Classificação dos experimentos. Os experimentos podem ser classificados em aleatórios. Os experimentos podem ser classificados em sistemáticos. Tá? Vamos considerar esses dois exemplos o seguinte. Você tem aqui um gradiente de fertilidade. Esse gradiente de fertilidade ele vem do menor gradiente para o maior gradiente. Se você faz um experimento aleatório, você percebe o quê? No menor gradiente eu tenho o tratamento A, B e C. E no maior eu também tenho o A, B e o C. E no meio eu tenho o A, B e C. Então, ou seja, o tratamento A, o tratamento B e o tratamento C. Eu tenho eles em... Essa posição não importa porque o gradiente é assim. Então, a gente entende que na linha aqui, né? Ele cresce assim, então assim ele é igual para todo mundo. Então você pense no seguinte. O gradiente aqui não vai interferir nos tratamentos. Então eu vou conseguir comparar de forma correta. Aqui você vai ver que existe um porquê. Ó, tá vendo? Ó, o A, o B e o C. Então você repara o quê? A tendência é que o C seja prejudicado, porque ele está num gradiente de fertilidade menor. Se isso aqui, vamos dar um exemplo que for desenvolvimento de muda, crescimento inicial de mudas. Aqui eu vou ter mudas, ou seja, repetições dos tratamentos em todos os gradientes. Então, meio que isso não vai interferir muito, por mais que eu saiba que tenha diferença de gradiente. Aqui, não. A espécie A ela foi beneficiada, porque ela ficou num grau de fertilidade melhor do que a C. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas quando você vai montar. Quando você tem um lugar, vamos supor que você vai fazer inventário florestal, você tem que montar parcelas para fazer as medições e tudo. Você precisa ter o seguinte. Lá você pode colocar de forma aleatória, forma sistemática, porque se for um plantio florestal, porque não tem tanto problema. Como que eu vou falar? É basicamente homogêneo, é tudo parecido. Agora, se você monta na floresta nativa, a floresta nativa tem uma variabilidade bem grande. Mas mesmo assim, vocês vão entender lá em inventário que a gente vai montar de forma sistemática, na maioria das vezes no Brasil. E na maioria das vezes isso ocorre por difícil andar dentro da floresta, para você ter uma noção do caminho que você tem que fazer. Tá? Mas vocês vão ver lá em inventário florestal. Aqui a gente vai ter uma noção mais disso. A gente sempre vai avaliar essas questões de campo para tentar sempre diminuir essas questões que acontecem no campo, tá? Para quê? Para que o erro diminua. A gente vai falar do erro um pouquinho à frente, mas é interessante vocês entenderem que existem experimentos aleatórios e sistemáticos. No experimento aleatório, eu apenas aleatorizo, eu sorteio aqui. Você pode ver que aqui está tudo sorteado. Aqui não, no sistemático, eu decidi a posição que cada tratamento ia acontecer. Tá? Então, existem esses dois tipos, os aleatórios e os sistemáticos. Tipos de experimento. Isso aqui é mais usado para o pessoal de melhoramento. Ou quando você tem uma gama muito grande de tratamentos, mas você não consegue levar todos esses tratamentos para campo. Tá? Então, primeiro você faz um experimento preliminar, que é utilizado para, geralmente em estudos de variedades. Então, você é utilizado para escolher variedades quando há um número muito elevado. O que eu falei, você não consegue colocar 100. Vamos supor que vamos for um exemplo bem simples. Você tem que colocar 50 tratamentos em campo e cada um repetido 4 vezes. Você tem que ter 200 unidades experimentais e às vezes você não vai conseguir isso. Talvez num viveiro você consiga, mas no campo não, tá? Depois você vai fazer um experimento crítico que você vai comparar os tratamentos que você escolheu lá no preliminar através de um delineamento experimental, que é o que a gente geralmente faz aqui na disciplina, tá? Que pode ser um experimento, pode ser em campo, pode ser em laboratório, e depois você vai fazer um demonstrativo, que vai comparar
a técnica agrícola, ou seja, o que você desenvolveu de novo, o que você desenvolveu lá no crítico, e comparar com o tradicional em campo, para ver aí qual que é melhor ou pior. Para ficar mais simples, eu vou fazer um contexto aqui. Então, no preliminar, você tem tipo 50 variedades de uma determinada espécie. Mas você não consegue, você não tem espaço para montar todos. Então, você vai fazer um experimento simples em laboratório, vai ter uma noção e aí realmente você vai escolher. É o que a gente chama de experimento preliminar. Depois você vai fazer um experimento crítico. Aí você vai fazer as repetições, você vai comparar. Tá vendo? Ó, aqui em cima você só comparava V1, V2, V3, V4. Aqui você já tem as repetições. Ó, V1, V1, V1. Variedade local, essa é a tradicional, tá? V4. Aí a partir daí você fez e viu que a VL, a V1 e a V4 foram bem próximas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um experimento só com essas três, em campo mesmo, com uma quantidade bem maior de espécies, para realmente avaliar outras coisas. Tá? Por quê? Nem sempre avaliar essa questão aí, talvez a V1, a V4 e a VL sejam praticamente iguais, só que a V1 é muito cara para fazer e a V4 não. Então, dependendo do que acontecer aí, é melhor você fazer a V4 porque ela é mais barata. Lembrando que isso daí é igual ou não estatisticamente, não matematicamente. Vocês vão entender que estatisticamente 21 pode ser igual a 35. Tá? Estatisticamente igual. Então vocês tomem cuidado com essa questão aí. Então muitas vezes você tem que avaliar se essa queda de rendimento, mais o preço que você usa para fazer a técnica. Então tudo isso tem que ser avaliado e não como que eu vou dizer, feito e outras coisas são avaliadas e não só o resultado final do teste. Tá? Então, quando você fizer o teste que eu disse que nem sempre um vai ser totalmente diferente do outro, vai ocorrer de dois serem iguais, três serem iguais. Então, você tem que avaliar outras coisas de acordo com o conhecimento, com o trabalho, com pesquisa, com o estudo que você fez. Aí você, então, vai determinar qual realmente vai ser usado. Então, é um trabalho bem minucioso, tá? Algumas pessoas falam, mas o resultado deu. Tá, o resultado deu, mas existem N coisas por trás. O resultado te ajuda naquilo que você está pesquisando. Tipos de variações. Esse daqui é bem importante que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Existem três tipos de variações que tem em todos os experimentos feitos. Vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que esse verde aqui é um campo, é um terreno, tá? Qualquer. Que tem umidade, tem precipitação e tem essas N coisas. Você vai fazer seu experimento. Vamos supor que eu estou testando aqui o desenvolvimento de 3 espécies de eucalipto. Então eu tenho tratamento 1, repetição 1, tratamento 1, repetição 2, tratamento 1, repetição 3, tratamento 2, repetição 1, repetição 2, repetição 3, tratamento 3, repetição 1, tratamento 3, repetição 2, tratamento 3, repetição 3. Fiz de forma aleatória? Fiz. Tá? Então você tem N técnicas aí para poder fazer. Os tratamentos, óbvio que eu estou pensando que eles são diferentes e vão me dar resultados diferentes entre si. Então é uma variação provocada pelo pesquisador. Ou seja, considerando que o terreno é homogêneo, que tudo é homogêneo, ali eu disse que esses 3 tratamentos são diferentes. Os tratamentos são diferentes entre si. Tome cuidado. Não as repetições de cada tratamento. As repetições de cada tratamento, tecnicamente, é para elas serem iguais e darem a mesma resposta. Mas a gente vai ver que nem sempre é assim. Mas elas foram criadas para isso. Porém, os tratamentos, os 3,
São 3 espécies diferentes, então você pressupõe que eles terão resultados diferentes, tá? Essa variação a gente chama de variação premeditada, ou seja, eu provoquei, o pesquisador provocou. Vocês vão criar essa variação, fazer essa variação, tá? Então, por isso é uma variação premeditada, é uma variação imposta pelo pesquisador. Depois, você tem o ambiente. O ambiente você tem umidade, você tem solo, você tem clima, você tem precipitação, você tem porosidade, você tem N coisas, você tem chuva. Tudo isso são o quê? Fatores ambientais. Porém, você tem que pensar no seguinte. Eles são fatores ambientais que eu fiz meu experimento em campo, porque mais menos que essa pequena diferença de umidade, de solo que vai ter de clima, não vai interferir no meu resultado final. Porém, se isso pesar muito no resultado final e no resultado do que eu estou avaliando, eu consigo controlar isso aqui. Eu consigo controlar a umidade, eu consigo controlar solo. Claro, não num campo aberto, mas eu posso levar para causa de vegetação, que eu vou conseguir controlar todas essas coisas. Umidade, solo, clima, precipitação, porosidade. Tá? Então, quando eu tenho fatores externos, mas que de algum jeito, se eu quiser, eu consigo controlar eles, eu tenho o que eu chamo de variação externa. Tá? Então, lembre que a variação externa é uma variação que acontece, eu sei de pequenas diferenças que tem, isso sempre vai acontecer. Tá? E por mais que você pegue esse solo aí e tenha feito a calagem correta, você tenha trabalhado com nutrientes para deixar ele igual, você não tem como avaliar que cada ponto vai ser igual, vai ter uma pequena diferença entre um e outro, e isso, por isso que a gente faz repetição das coisas. Porém, você sempre tem que pensar que, quando a gente está trabalhando com coisas biológicas, a gente tem que tentar deixar o mais homogêneo possível o ambiente para fazer qualquer experimento. Lembrando que a diferença que vai ocorrer entre os tratamentos aqui é uma variação do tipo premeditada imposta pelo pesquisador, porque ele vai pesquisar. Essa variação externa ela tem que ser a mais homogênea possível se for um experimento de campo. Porém, mesmo que sofra pequenas variações, eu sei que se eu quiser, eu posso trabalhar num laboratório, numa casa de vegetação e controlar. Se eu puder controlar, ele entra dentro dos fatores externos ou da variação externa. Porém, mesmo que você controle, faça tudo homogêneo, vai existir diferença entre as repetições do mesmo tratamento, ou seja, vai existir uma pequena diferença entre a repetição 1 do tratamento 1, a repetição 2 do tratamento 1 e a repetição 3 do tratamento 1. E isso vai acontecer com 2 e com 3. E essas pequenas diferenças, pensa, eu controlei os fatores externos, as espécies eu peguei tipo do mesmo lote, a tratamento 1 de um lote, tratamento 2 de um lote, mas tratamento 3 de um lote, e mesmo assim houve diferença entre as repetições do mesmo tratamento. Quando isso acontece, alguma coisa aconteceu, algum fator interferiu, e isso tem N coisas. Tem fator genético, fator fenotípico, variabilidade, essas pequenas coisas que aconteceram aqui de diferente também pode ter. Então, N coisas que você não consegue mensurar. Essas N coisas que você não consegue mensurar e que o pesquisador não consegue encontrar de onde veio, a gente vai chamar isso de variação acidental, tá? E essa variação acidental é o que vai definir a principal questão da estatística experimental e a principal coisa da estatística que diferencia ela da matemática, que é o erro experimental. Então, para todo o trabalho, a gente vai admitir um erro. O erro vai ser o seguinte: por mais que eu tenha controlado umidade, solo, clima, lembrem, porque isso aqui eu vou impor. Então, óbvio, eles vão ser diferentes. Eu quero que o tratamento 1 seja diferente do tratamento 2, seja diferente do 3. Então, essa variação premeditada sempre vai acontecer.
Por mais que eu tenha deixado tudo homogêneo, solo, clima, papá, por mais que eu possa mudar, por mais que seja em laboratório, alguma coisa vai interferir. Então, o que eu consigo controlar, o que eu posso controlar, eu vou deixar na variação externa. E mesmo assim, se as repetições do mesmo tratamento derem resultados diferentes, alguma coisa vai interferir, que é a variação acidental e dando origem ao erro experimental. E esse erro experimental é bem importante que ele seja determinado, tá? Que ele seja considerado e que você tenha o menor erro possível. Então, para você ter o menor erro possível, você vai ter que controlar muito bem esses fatores externos, tá? Então, todo experimento admite um erro. Vocês vão entender que na próxima aula, quando a gente começar a ver os experimentos simples, que é o experimento de uma amostra, vocês vão entender que a gente admite um erro, tá? Então, todo o experimento a gente vai admitir um erro. Então, se aquele erro tem que ser mínimo, existem alguns pontos que têm que ser considerados para reduzir o erro experimental, tá? Primeiro ponto é a forma da parcela. Nesse ponto, a gente não vai muito avaliar essa questão de experimentos de campo, de laboratório, porque geralmente as covas já estão prontas, os tubetes já estão prontos. A gente vai ver mais quando a gente monta o experimento em campo. Por quê? Na engenharia florestal, nem sempre a gente monta o experimento em laboratório. E muda. Algumas vezes a gente tem áreas já consolidadas de determinada espécie, que uma empresa fez, uma deixa você coletar dados, porque pensa, uma árvore para carvão demora em torno de 5 anos, uma árvore para celulose demora em torno de 7 anos. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer o experimento desde o início. Como que a gente vai ter que fazer esse experimento? A gente vai alocar as parcelas da unidade experimental em povoamentos já consolidados, tá? Então, geralmente essa parte do erro de reduzir em florestal, a gente tem mais quando a gente tem esse tipo de experimento. São geralmente experimentos já consolidados, né? Não experimentos, plantios já consolidados, floresta nativa. E você quer fazer estudo nesse trabalho colocando parcela, já que é muito complexo a gente medir todas as árvores do trabalho. Vocês vão entender lá em inventário, por isso a gente tem uma disciplina chamada inventário florestal, que é uma disciplina muito importante, que só engenheiro florestal faz, dendrometria, inventário e manejo. É uma área específica nossa, tá? E aí vocês vão entender que a gente faz parcelas para que a gente tenha uma análise correta. E uma análise, muitas vezes, que vocês vão ver de conhecimentos lá de estatística básica que vocês tiveram, ou estatística experimental que vocês vão ter aqui. Então, o primeiro passo é a forma da parcela. Vamos colocar essas 3 parcelas convencionais, que são as mais usadas aí. Parcela retangular, aqui, parcela circular e parcela quadrada. Algumas dessas parcelas são características de floresta plantada e algumas são de características de floresta nativa. Tá? As circulares e as quadradas, elas geralmente são menores e geralmente são usadas para floresta plantada, porque na floresta plantada você tem uma menor variabilidade, tá? Então são espécies mais homogêneas, então você geralmente utiliza quadradas ou circulares. Não pode usar retangular? Pode. Não pode usar circular na floresta nativa? Pode também. Então, se eu já disse que as circulares e as quadradas são mais utilizadas para plantios florestais, a retangular é mais utilizada para florestas nativas, porque a variabilidade é maior. Tá? Então, é interessante que você entenda isso. Tá? As circulares são mais apropriadas. Você pode fazer essa aqui e essa aqui contrária? Pode, não há problema nenhum. Tá? Você pode usar essas inativas, essas plantadas. Mas é mais comum utilizar a retangular em florestas nativas pela maior variabilidade
E em plantios florestais usar quadradas ou circulares. Então, o primeiro passo daí é a forma da parcela. Segundo passo é o tamanho da parcela. Geralmente você tem parcelas pequenas entre 300 e 600 metros quadrados e parcelas grandes tem que ter mais 1.000 metros quadrados ou mais. Tá? Essas parcelas menores, elas são utilizadas em florestas, em plantios, né? Porque, como já disse lá em cima, ela tem menor variabilidade. Lembrando que é de 300, entre 300 e 600, 300 e 700. Isso vai depender muito do espaçamento entre as plantas. Tá? Por quê? Você não vai ficar, você vai mais ou menos você vai mais ou menos pegar o espaçamento que tem. Vamos supor que é 3 por 2. Se você tem um plantio que é 3 por 2, é 6 metros quadrados. Então, se você quiser fazer uma parcela com tantas árvores, pode ser que dê 320, 345, 360. Isso vai determinar muito de acordo com o espaçamento, porque o espaçamento ele tem que ser incluso aí quando você tem um plantio florestal. Na floresta nativa, você não faz parcela menos de 1.000 metros quadrados. E geralmente são parcelas retangulares que se faz de 20 por 50. Então você faz de 20 metros aqui por 50 metros aqui. Mas pode ser 10 por 100. Tem outras configurações, mas geralmente ela é 20 por 50. Tá? E andar 20 metros na floresta nativa por 50 é bem complexo. Tá? Então fiquem com esse quê de que é bem simples não. Mas tudo isso daí, lá em inventário, vocês vão rever mais, o professor Ciro vai focar nisso aí, tá? E mostrar. Mas é interessante que vocês entendam isso. Tá? Para a gente, essa parte da redução do erro aí, com essas características, é mais importante para plantios já consolidados, onde a gente vai fazer o trabalho neles. Outra parte interessante é a orientação das parcelas. Considere a seguinte área aí com uma vegetação nativa e com um plantio florestal. Tá? Eu gosto de fazer o desenho assim para não parecer que é quadradinho. Esse negócio quadrado meio que não existe. Tá? Então você tem um rio aqui separando e você tem um plantio florestal. A gente já viu mais ou menos que tipo de parcela, o tamanho que a gente vai usar aí em cada uma no slide anterior. A gente vai dar uma olhada no seguinte. A parcela de vegetação nativa, tá? A vegetação geralmente ela tem camadas assim, ó. Você tem aqui mata ciliar e depois você vai tendo a vegetação característica se afastando. Como eu quero pegar a maior variabilidade, por isso geralmente a gente faz parcelas retangulares na vegetação nativa, eu vou sempre fazer a parcela contrária, tá? À direção do que eu estou fazendo aqui, a direção do rio. Se a floresta ela cresce mais ou menos assim, vou fazer aqui. Vamos supor aqui, ó. Você tem aqui, e aí vamos supor, as florestas vai crescendo aqui. Então você tem mata ciliar, aí você tem uma outra, vamos supor, um cerradinho, um cerrado, que vocês vão aprender lá com a professora Silvia. Tá? Então, como você tem essas diferenças de estratos, é interessante que ela fique dessa forma. Para quê? Para que ela consiga pegar a maior variabilidade possível, desde da mata ciliar até as outras vegetações. Isso é bem importante. Então, o sentido sempre vai ser, ou seja, o menor tamanho vai ficar paralelo ao rio, e o maior tamanho aqui, ó, dessa forma. Tá? Então, a parcela vai ser montada transversal ao rio. Tá? Ela vai ser montada aqui transversal ao rio. No caso do plantio florestal, a gente vai ter
várias árvores, tá? Dessa forma, né? Todas certinhas até o fim aqui de toda a área. Então, nesse caso, não importa a posição que vai ficar de qualquer jeito, porque o plantio é homogêneo, não tem muito problema. Claro que existe uma mata ciliar, tá, gente? Eu não esqueci da mata ciliar. Existe uma mata ciliar aqui no rio, tá? Sempre lembrem disso. Você não pode plantar eucalipto do lado do rio, tá? Então você tem uma mata ciliar aí, tá? Isso aqui então é mata ciliar, ok? Então, nesse caso aí, tanto faz eu deixar circular ou a parcela quadrada, tá? Tá? Então, tanto faz a ordem que eu deixar, como eu deixar, isso não interfere muito, tá? Outra coisa que deve ser levada em consideração é o seguinte: no caso de declividade, se eu tenho um aclive ou se eu tenho um declive, tá? Tanto faz. As parcelas retangulares elas têm que ser alocadas paralelas à declividade. Então, se a declividade é assim, a parcela vai estar aqui, tá? Isso no caso para florestas nativas, como eu disse, tá? Então, a parcela aqui ela vai estar paralela ao declive ou aclive. Tá? É bem interessante que vocês guardem isso aqui também. Tá? Só uma coisa que eu vou, já que é já do posterior, que é feito da bordadura, mas eu vou aproveitar aqui porque ficou faltando já no slide anterior, agora que eu estou lembrando. Você nunca pode montar a parcela na borda, muito na borda, tá? Você não pode encostar na borda, a não ser que seja um trabalho de bordadura. Vocês vão entender que na engenharia florestal a gente faz alguns trabalhos de bordadura, tá? Então, nunca as parcelas numa floresta nativa podem ser montadas na bordadura, a não ser, como eu já disse, seja um trabalho de bordadura. Tá? Efeito da bordadura. Então, como eu já disse lá na floresta nativa, você não coloca as parcelas na bordadura. Mas quando você vai montar um experimento, você precisa fazer bordadura. Por quê? Olha bem, esse tratamento 1 aqui, tá? Vamos supor que é o crescimento de 3 espécies de eucalipto, tá aqui. Esse tratamento aqui, ele só vai sofrer influência de todo mundo, tá vendo? Competição de todo mundo. Mas o 1 só vai sofrer competição desses 3. O 3 vai sofrer competição desses. Esse vai sofrer competição desse. Só que os que estão na lateral vão sofrer menos competição. E a gente sabe que quando uma planta tem menos competição, isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Então é interessante que você sempre monte uma bordadura do lado. A bordadura não vai ser avaliada, ela não vai ser analisada. Você pode doar essas mudas para alguém depois de crescimento. Geralmente você coloca da mesma espécie que você está trabalhando. Tá? E essa bordadura é importante por causa disso, para que ela tire esse efeito de competição que existe entre as espécies aqui. Tá? Ou seja, todas, se você avaliar agora, elas vão ter o mesmo nível de competição. Tá vendo? Ó, o mesmo nível de competição, o mesmo nível de competição. Essa aqui vai ter o mesmo nível de competição. Então, todas vão ter o mesmo nível de competição. Então, é muito interessante que se faça essa camada de bordadura. Tá? Porém, você tem que tomar cuidado. Isso é quando você faz um experimento normal. Você tem eucalipto, você colocou um aqui no tubete, um no outro, um no outro, um no outro, um no outro, não vai interferir um no outro. Porém, quando você faz experimentos, vamos supor, de fertilizante,
Vamos supor que esse aqui é um uso de 3 fertilizantes no desenvolvimento de mudas de teca em campo. Se eu colocar o fertilizante aqui, do tratamento 1, do tratamento 1, do tratamento 1, do tratamento 1, do tratamento 2, do tratamento 2, do tratamento 2, do 3, do 3, do 3. Porém, você vai chegar no seguinte. Eu não tenho como falar assim, ó, fertilizante 1, você não sai desse pedaço aqui e escapa um pouquinho. 2, você não desloca. Não, porque vai ter chuva, vai ter N coisas em campo que não vai interferir. Então, nesse caso, quando é um experimento desse tipo, você tem que fazer bordadura em todos os sentidos da planta. Então, você tem que fazer bordadura externa e bordadura entre cada repetição. Ou seja, você percebe que é um experimento muito mais complexo e muito mais demorado de se fazer do que um experimento dessa forma. Claro que se eu fizer um experimento de fertilizante que for no tubete, eu simplesmente posso fazer a bordadura dessa forma. Tá? Então a bordadura mais clássica de se fazer é essa aqui. Tá? Mas você tem que pensar que em campo, para o caso específico de ser para fertilizante, é assim, mas se fosse em campo, essa de crescimento de mudas também poderia apenas ser uma bordadura. Então a bordadura é tanto para campo quanto para ela é tanto para campo, tá? Quanto para tanto para campo como para casa de vegetação, como qualquer lugar que você for fazer, você precisa ter. A não ser que seja tipo um experimento em tubo de ensaio, que vai crescer dentro do tubinho de ensaio, então não precisa ter, porque não vai ter. A competição dele já é o tubo de ensaio. Mas se for, como eu brinco, que vai ter um crescimento externo, tipo, no tubete está lá, mas depois que começa a crescer, elas começam a competir entre si. Então, houve esse processo de competição, você tem que pensar na bordadura. Tá? E como eu disse para a floresta nativa, você nunca vai instalar ou colocar uma parcela nas bordas, a não ser que seja um experimento de bordadura. Aqui geralmente a gente não vai fazer experimento de bordadura. Experimento de bordadura a gente faz quando a gente vai fazer estudo em floresta nativa, e aí é mais importante de se fazer. E no caso do plantio, como ele já está consolidado, a gente não vai criar uma parcela, a gente vai jogar a parcela um pouco para dentro para que ela não fique na bordadura. Falhas de plantas. As falhas, elas devem ser analisadas até um determinado momento para não atrapalharem o desenvolvimento do experimento. Então vamos supor, você montou lá o experimento, aí nos primeiros dias você já olha se tem falha. Como são poucos dias ainda, e você vai ter mudas a mais, você pode ir lá e trocar essas mudas. A partir de um determinado momento, aí já não adianta mais você trocar, porque o experimento já está bem para frente. Então, se eu colocar uma muda nova ali, não. Então, você tem uma fase que é geralmente nos primeiros dias, logo no início, que você vai fazer essas falhas e ver. E aí, como vai ter repetições também, perder algumas repetições não vai interferir no seu resultado final, pois algumas análises elas são feitas com número de repetições não iguais. Algumas análises não, obrigatoriamente você tem que ter o mesmo número de repetições. Tá? Então é interessante você avaliar isso. E o número de repetições. Cada tratamento de um experimento deve ter no mínimo 3 repetições. Porém, você tem que tomar cuidado no seguinte: com 3 repetições você consegue fazer o experimento? Consegue. Porém, se uma repetição morrer, aquele tratamento vai ser excluído. Porque você não faz nenhuma análise experimental com apenas 2 tratamentos. Você precisa ter pelo menos 3. Tá? Porém, eu aconselho, isso é um conselho, não tem nenhum lugar escrito, que você adote pelo menos 4 repetições por tratamento. Quanto mais você fizer, quanto mais repetições você fizer, é melhor. Porém, eu tenho esses conselhos aí, como professor que já trabalhou um pouco com isso, vê alguns casos no dia a dia dessas questões aí. Tá? Outro ponto a ser considerado é escolher o delineamento experimental correto.
nós temos 3 delineamentos experimentais corretos, 3 delineamentos experimentais importantes, e cada um é para cada caso. E eles devem ser escritos, lembra lá no início dessa aula, quando eu falei da pesquisa, do planejamento. Então, você planeja como vai ser o experimento, os processos e o delineamento que você vai usar. O delineamento pode ser inteiramente casualizado, na disciplina a gente vai chamar de DIC. Delineamento em blocos casualizados a gente vai chamar de DBC. E delineamento em quadrado latino a gente vai chamar de DQL. Tá? A gente vai ver cada um desses delineamentos separados. Então, não vou explicar sobre cada um. O que é mais importante é que você saber que um dos pontos para diminuir o erro experimental é escolher o delineamento experimental adequado. E o outro é conduzir o experimento, como eu já disse em slides anteriores ainda nessa aula. Eu disse o quê? Que você tem que conduzir de forma correta, tem que fazer uma análise de forma correta, se possível você avaliar seu experimento, porque outra pessoa não vai ter o mesmo zelo que você tem, o mesmo primor pelo experimento. Não manipular dados, tá? Conduzir eles de forma correta, fazer todas as análises, todas as questões, seguir toda a regra que foi determinada. Então, nisso você vai ter um experimento com o menor erro possível. Se todas as regras que vocês verem para cada delineamento, para cada análise for seguida, você tem um bom resultado do seu experimento. Se você fez de qualquer jeito, você vai ver que seu experimental vai ser tão alto que ele vai mascarar seu resultado final. Tá? Então, esse é seguindo todas essas regras e fazendo essa condução de forma correta, você tem aí um ótimo experimento, tá? E ótimos resultados. E para finalizar a aula aí, a gente tem o que um bom experimento deve ter. Ele deve ser simples de execução. Se você tem duas maneiras de executar simples e executar de forma complexa, sempre escolha a forma simples, afinal outras pessoas podem tentar reproduzir o seu trabalho. Então não faz sentido você trabalhar com coisas muito complexas. Tá? Não apresentar erros sistemáticos. O que é isso aí? É assim. Vamos supor que você está usando um equipamento para medir, um paquímetro. Então é interessante que você vá primeiro, avalie se esse paquímetro está certo. Porque imagina, se ele estiver errado, ele vai interferir em todas as suas medições que foram feitas com aquele paquímetro. Então, você tem que conferir muito bem o equipamento que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, a regulagem do equipamento que você está sendo feito. Se é uma irrigação, você tem que ver se ela está molhando no tempo certo, no horário certo, no momento certo, para que isso não gere erros sistemáticos no fim do seu trabalho. Ter alta precisão, ou seja, tentar diminuir o erro experimental, colocando o ambiente mais homogêneo, diminuindo esses fatores ambientais que podem interferir no resultado, deixando mesmo só ter variação os tratamentos, que for a variação que você criou ali. Ser exato, ou seja, dar o resultado verdadeiro mais próximo do possível. Fazer as medições de forma correta, não deixar que outras pessoas meçam para você, ou você está de olho, você está sempre presente ali, e fornecer amplos resultados. Você sempre tente montar um experimento e tente coletar tudo que você conseguir dele, tudo. Por mais que você não vá utilizar, você pode pedir para outra pessoa usar, pode fazer um trabalho em parceria com outra pessoa. Por exemplo, se você faz um trabalho de florística, que geralmente você quer saber a espécie, por que você não mede as alturas das árvores, o diâmetro? Você já está lá no campo, você já está fazendo isso. Por mais que não seja o foco do seu trabalho, você pode fazer. Eu sempre conto esse experimento, mas como tem pessoas novas sempre fazendo a disciplina, uma vez eu fui num TCC e o trabalho da menina era medir. Ela falava lá na metodologia, no trabalho dela, que a parte mais importante da planta era a raiz, que ela tinha os maiores benefícios. E aí foi feito o trabalho, foi medido a altura da planta, diâmetro do coleto, que é o diâmetrozinho da muda, tudo. E no final ela descartou a raiz. Claro, dá trabalho fazer raiz? Dá, você tem que lavar a raiz, pesar a raiz. Mas eu falei, mas você diz na sua metodologia inteira, no seu revisão de literatura inteira, que a parte mais importante era a raiz. Aí você descarta a raiz.
Então você tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Sempre que possível, então, ter um trabalho de simples execução que não apresente erros sistemáticos, que tenha alta precisão, que seja exato e que forneça amplos resultados, tá? Isso foi o intuito de algumas coisas que você precisa ter noção para seguir aí no conceito da disciplina de experimentação florestal. Chegamos aí ao final da unidade, como eu disse para vocês, depois, junto com essa unidade, vocês vão ter um trabalho para fazer e lá vai ter a data de entrega e como vai ser todo o procedimento que a gente vai fazer, conforme também já foi discutido na aula de introdução da disciplina. Então a gente se vê aí na próxima unidade da disciplina, que é a unidade 2. Bons estudos para todos aí.